Então, com a Constituição na mão, a qual peço a todos que também o façam, vamos para a leitura do artigo 5º caput e, a partir dessa leitura, possamos traçar as nossas considerações iniciais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, o primeiro ponto é nós discutirmos essa isonomia, discutirmos esse princípio da igualdade, da isonomia, da equidade. O nosso constituinte optou por trazer a isonomia aristotélica, traduzida pelaquela célebre máxima dos iguais devem ser igualmente tratados, assim como os desiguais, desigualmente tratados, dentro da proporção da desigualdade que os distingue. Parece um pensamento um tanto complexo, mas ele traz uma igualdade um tanto quanto justa e inclusive capaz de justificar eventuais aparências de distorção desse direito, mas que na verdade são propriamente o exercício dele na sua forma mais pura. Eu vou citar um exemplo para ficar um pouco mais palpável esta discussão. As vagas destinadas aos idosos. Ter vagas especiais para os idosos em diversos estabelecimentos, inclusive vagas públicas, é uma diferenciação com relação aos demais condutores estabelecidas pela lei, com toda a aprovação da Constituição. Por quê? Porque a condição de mobilidade do idoso, evidentemente, é menor do que a das pessoas de média idade, dos jovens. Então, esta condição de propiciar ao idoso um local mais próximo dos seus destinos, locais privilegiados no estacionamento, ela é uma forma de levar algo que naturalmente está desigual para a igualdade. Então, seria uma forma de tratar os desiguais de forma desigual na proporção da desigualdade que os distingue. Na mesma linha é a vaga para o deficiente físico, para os obesos, para as senhoras com crianças de colo e assim sucessivamente. Todas as vezes que a lei estabelece uma diferença é para que essa diferença promova a igualdade. Então, temos que tomar cuidado, principalmente nesses tempos em que aparecem especialistas aos montes para falar as coisas na internet. É importante que seja clara essa diferença entre mera igualdade e isonomia. Porque tem muita gente que vai dizer assim, mas todos são iguais perante a lei, mas isso não acontece. Aí vão citar o foro privilegiado, ou chamado foro por prerrogativa de função, que é outra característica legal para promover a igualdade e tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Imaginem se o presidente da República tivesse o seu foro de jurisdição no juiz de direito local. Não teria cabimento. Então, o presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como as autoridades, este foro por prerrogativa de função, ele vai variando de acordo com a legislação. Então, tem vários exemplos e várias situações dessa aplicabilidade do caput do nosso artigo 5º. E ele é muito importante. Ele é muito importante, sobretudo, porque ele nos traz as guidelines do nosso direito geral, porque ele traz aqui os 5 direitos principais, os 5 direitos chamados fundamentais que nós temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do Estado democrático, ou mais atualmente se pode dizer Estado humanitário de direito. São eles o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade,
a segurança e a propriedade. Então vejam que esses são os direitos fundamentais, a partir dos quais, em uma relação de bipartição ou tripartição, eles serão todos listados nos incisos, nos diversos incisos do artigo 5º, para que as suas decorrências sejam minimamente explicadas e designadas para perfeita compreensão tanto do jurisdicionado quanto das autoridades julgadoras. Então, quando eu digo que o direito à vida é um direito fundamental, existem diversos outros que dele decorrem, como, por exemplo, o direito à saúde. Veja, o direito à saúde é uma decorrência direta do direito à vida. Ninguém vive sem saúde. O direito à alimentação também é um direito que decorre do direito à vida, e assim sucessivamente. Quando nós passamos à liberdade, né, que é o segundo direito fundamental, em que pese temos aí a igualdade como terceiro, e a igualdade foi dita aqui em cima, depois eu vou explicar essa diferença, mas o nosso segundo direito fundamental é a liberdade. E a liberdade é algo que a Constituição tutela, desde o direito de ir e vir, até o direito de empreender, quando estamos falando no direito empresarial, até também o direito de se manifestar, o direito da livre iniciativa, o direito de a coexistência de ideias, de religiões, de grupos e também de manifestações dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso é muito importante. A liberdade é uma das maiores conquistas da Carta Constitucional de 1988, escrita sob as mãos trêmulas de um legislador e de um constituinte que havia passado por um período terrível de segregação às suas liberdades, as liberdades individuais e as garantias, né, na época aí do regime de exceção militar de 64 a 83. 84, enfim, início da década de 80. Então, quando eu falo em direito à liberdade, ele é um dos ícones, um dos pilares do Estado Democrático de Direito da Constituição de 1988. Da mesma forma, a igualdade, né? Porque a Constituição de 88 ela traz a igualdade de uma forma muito forte, inclusive quando pune, quando prevê, né? Não seria a punição, mas quando prevê, por exemplo, o caráter de inafiançável, com muita justiça, ao crime de racismo. O racismo é uma forma de não se tratar iguais de forma igual. Seres humanos, todos iguais. Aí você segrega pessoas pela cor da pele, um crime terrível e que a Constituição exige que seja inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Esta é uma demonstração clara de quanto a nossa Constituição é veementemente contra esse tipo de prática. É, logicamente, uma decorrência axiológica do direito à igualdade. As pessoas são iguais. O caput do artigo 5º começa dessa forma, destacando a igualdade das pessoas. Em seguida, nós vamos ter dois elementos muito importantes também, né, e não comuns em outros ordenamentos jurídicos, principalmente quando falamos na segurança. Quando o Constituinte fala em segurança, ele está evocando para si, ele está trazendo para si a responsabilidade da segurança pública. É este dispositivo em esfera principiológica que obriga, veja bem, obriga o Estado a proteger a todos nós, cidadãos, contra a violência generalizada nas ruas ou em qualquer local. É do Estado o dever constitucional de promover
a nossa segurança. Cabe ao ente estatal nos proteger, cabe ao ente estatal, que é armado para tal, nos proteger. Daí vem a justificativa de que o cidadão não pode se armar. Esta é uma prerrogativa do Estado. E, geralmente, aqueles que são liberados para o uso, para o porte, ou até para a propriedade de uma arma de fogo, por exemplo, são pessoas de alguma forma ligadas ao Estado, porque é do Estado o dever da segurança pública. E também, dentro desta linha da segurança pública, eu quero destacar a questão do jus puniendi. É do Estado o direito de punir, mas esse direito é um direito dúplice, porque não apenas é o direito, mas é o dever. Apenas o Estado tem direito da chamada vingança pública, como diziam os criminologistas, né? Principalmente da criminologia clássica. A vingança pública é o Estado que se insurge contra o seu transgressor. E esse direito é um direito eminentemente vindo do poder público estatal. O indivíduo da sociedade civil, ele não tem esse direito. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, sob pena de responder criminalmente por isso. Inclusive, existe uma contravenção penal chamada exercício arbitrário das próprias razões para o indivíduo que não respeita o Estado e resolve, de per si, por si só, fazer a justiça que entende necessária. Então, a segurança, aí nós partimos para uma discussão que, inclusive, é tese minha, já escrevi sobre isso e nós vamos tratar aqui também no momento oportuno, de que o Estado deve ser integralmente responsável pela incolumidade física, psíquica e emocional dos seus cidadãos, sobretudo os transeuntes quando estão nas ruas. As pessoas, de repente, ficam enjauladas, vamos assim dizer, dentro de casa por medo dos meliantes, por medo da criminalidade, porque o Estado, que deve garantir a segurança pública nos termos do artigo 5º caput da Constituição, não o faz. E quando acontece o pior, quando há um crime, o Estado também não repara o dano da vítima, o que, na minha opinião e de outros colegas juristas, também é equivocado, é um erro. Hoje em dia, a maioria da jurisprudência entende que a responsabilidade do Estado é objetiva, mas, em termos de segurança pública, não me dissuado da opinião que essa responsabilidade precisa ser integral. Integral porque o Estado não permite que o cidadão cuide de sua segurança. Então, a partir do momento que ele atrai e exige que seja sua, que seja do próprio Estado, o dever de proteção, ele deve garantir. E quando não conseguir, quando falhar na repressão ou na prevenção, cabe a ele se responsabilizar financeiramente e em todas as formas possíveis para, de alguma maneira, tentar reparar o dano que aquela pessoa sofreu. E o último dos direitos fundamentais é o direito à propriedade. Vejam que a propriedade é um direito com ares eminentemente privados, mas que o Estado fez questão de garantir na Constituição de 1988. Vejam que este movimento, que até também já escrevi sobre isso, né, desta politização generalizada, esse absurdo, diga-se de passagem, que é esta mania atual de tudo atribuir a culpa à direita ou à esquerda. Se alguém ligado à esquerda, a culpa, todo mundo da direita fala que a culpa foi dele e vice-versa. Se alguém ligado à direita, o pessoal da esquerda fala o contrário. Eu acho que este é o momento de pensarmos menos em politização e mais em técnica, não apenas na gestão pública, mas nas empresas,
nas próprias vidas, né, particulares de cada um. É muito fácil tudo culpar política. Então, quando se fala em propriedade, isso tem uma razão histórica, né? Como saíamos de um regime de exceção e, de repente, estávamos entrando numa Constituição democrática, houve um pensamento, houve ideias de que reformas indiscriminadas iriam distribuir a propriedade privada, né? Iriam distribuir o que era das pessoas e, de repente, as pessoas iriam perder o seu patrimônio. Então, a Constituição Federal de 1988 fez questão de deixar aí, em uma cláusula pétrea, resguardado como direito fundamental o direito à propriedade. Então, a propriedade, não importa se pública, se privada, ela está devidamente protegida pela Carta de 1988 e ela não será alvo de deliberação, não será algo de ataque, nem mesmo pela lei. Aí surge a pergunta: esses direitos principais, esses direitos fundamentais, são absolutos? O direito à vida é absoluto? A liberdade? A igualdade? Segurança? Propriedade? Não. Definitivamente, nem o direito à vida é absoluto. Quando eu permito, nos termos do artigo 23 do Código Penal, instituto como a legítima defesa, instituto como o próprio estado de necessidade, eu estou abrindo exceções ao direito à vida. Porque se absoluto fosse, o indivíduo que repele uma agressão homicida com a morte do seu agressor, ele não estaria acobertado pelo manto da excludente de licitude. Ele seria, sim, processado, julgado e condenado pelo homicídio. Não importa se isso aconteceu, se esse crime aconteceu acobertado pela legítima defesa, que inclusive é capaz de eliminar o ato criminoso em si, porque ele não é antijurídico, certo? Então, a legítima defesa é um exemplo claro de relativização do direito à vida. E nós temos outros, diversos outros, inclusive mais complexos, como a chamada pena de morte prevista no Código Militar em tempos de guerra. Portanto, nenhum dos direitos é plenamente absoluto. A mesma coisa a liberdade. As pessoas são presas, são restritas da sua liberdade. Só que terá um inciso no futuro, aqui no próprio artigo 5º, que dirá que ninguém será preso ou terá seus bens confiscados, senão pelo devido processo legal. Então, para quebrar um direito fundamental, eu serei obrigado, aí o Estado será obrigado a seguir todo um processo legal, né? E esse processo não poderá deixar de respeitar todas as garantias do cidadão. A igualdade, nós já falamos sobre ela, desculpe, falamos sobre ela no início, como, por exemplo, as vagas de estacionamento. Esta é uma relativização da igualdade, porque a nossa igualdade, como dito no início, é aristotélica, é uma isonomia. Segurança também, claro, nenhum direito é relativo. A segurança, ela é sempre garantida, mas existem determinadas circunstâncias em que a segurança pode ser relativizada, como, por exemplo, o indivíduo que, de alguma forma, provoca, né, algo que venha de encontro à sua incolumidade. A mesma coisa a propriedade, a chamada função social da propriedade, é um tema muito relevante e muito importante de ser estudado, porque o indivíduo que não
usa da maneira social e adequada a sua propriedade, ele pode tê-la desapropriada ou expropriada, como, por exemplo, um indivíduo que usa um bem para cometer crimes. Né? Este bem será expropriado, ele perderá a propriedade, ela será relativizada. E esse processo, a exemplo do caso da prisão, ele será um processo no qual o indivíduo terá direitos ao devido processo legal, due process of law, entre eles a ampla defesa, contraditório e todos os demais presentes não apenas na Constituição, mas no nosso ordenamento jurídico, seja ele civil ou seja ele penal. Bem, nós trouxemos aqui essas considerações iniciais, esse estudo do caput do artigo 5º. Eu gostaria de encerrar, então, esta aula de hoje para um inciso aí, um caput de 4 linhas. Ele é muito denso, muito importante e traz muita significação para todos nós, estudiosos do direito constitucional, e para aqueles que, dentro do escopo deste programa, dessas aulas, está tentando entender direito, está tentando, sendo da área ou não, né, está tentando aí se aprofundar na ciência jurídica. Então, até a previsão inicial era que fôssemos até o 4º, né? Eu sei que eu falei isso, mas eu prefiro que fiquem bem fixados os conceitos do caput. Nós não temos pressa de terminar a Constituição, muito pelo contrário. Quanto mais ela for debatida, quanto mais ela for estudada, eu acho melhor. Então, na próxima aula, a gente discute esses incisos, como era a previsão, e eu acabei me estendendo na análise do caput, mas eu acho que foi válida, eu não vou cortar, não. Eu agradeço a quem ficou ouvindo, né, durante todo esse tempo. Ouça à vontade, este material vai para a TV Erga Omnes e para o canal Intelectualidade Online. Também será disponibilizado em outras plataformas. Então, ouça à vontade e, de preferência, pare, faça suas anotações e entre em contato conosco. Qualquer dúvida, né, é sempre bom que ela seja esclarecida o mais rápido possível, para que nós possamos evoluir na matéria, possamos seguir aí nas próximas aulas de forma consistente e, sobretudo, com a compreensão de todos. Eu agradeço mais uma vez, me despeço, até o próximo encontro. Até logo.